O tema que os irmãos escolheram está em Josué 24, 14 e 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nosso querido irmão Leonardo já leu esse texto com todos nós, leu até o versículo 16, nós lemos juntos com ele. E nós vimos nestes versículos, queridos, que Josué conclui a sua prédica, conclui a sua pregação, no final da sua vida, enumerando os deuses da terra que o povo passou a adorar, enumerando, listando todas as formas e meios nos quais aquele povo desobedecia a Deus. E ele conclui dizendo: olha, eu não sei o que vocês vão fazer, que decisão vocês vão tomar com esses deuses dos amorreus, com esses deuses da terra de Canaã que vocês encontraram, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando eu transporto este versículo para os nossos dias, eu não vejo nenhum de nós que estamos aqui esta noite lidando com ídolos em casa. Eu não imagino que nenhum de vocês tenha uma Nossa Senhora de Aparecida lá, ou Vossa Senhora, não é nossa, não é deles lá, é em cima de uma mesa. Não imagino que nenhum de vocês estão como Raquel, escondendo debaixo do cobertor uma estátua de um Deus, porque nós vivemos no século 21. Mas para você concluir o que Josué concluiu, você precisa também se ver diante dos desafios que Josué colocou para aquele povo, segundo a realidade do século 21. Porque é neste século 21 que nós vivemos hoje. E nesse século predominam 3 ideologias muito fortes: o relativismo, o materialismo e o pós-modernismo. O relativismo é a visão de que não existe um padrão universal de moralidade. Ninguém tem o direito de julgar os costumes do outro. Tudo é relativo. Homem casar com homem é relativo. Mulher casar com mulher é relativo. Enfim, o relativismo tenta nos convencer de que não há verdade absoluta. Eu não sei se você está vivendo esse dilema na sua vida, mas se você está vivendo, Josué está dizendo para você: vira as costas para o relativismo e sirva ao Senhor. A Bíblia ensina que a verdade é absoluta, sim. João capítulo 17, versículo 17 diz assim: santifica-os na tua verdade, não, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra ideologia que está muito presente em nossos dias é o materialismo. É outra ideologia predominante em nosso tempo. Aqui é preciso ficar bem claro que há 2 tipos de materialismo que afetam profundamente a fé cristã. Um é o materialismo sem Deus. O segundo é o materialismo com Deus. O materialismo sem Deus nega a existência de Deus, da criação, nega a existência do pecado, nega a salvação em Cristo. Mas o materialismo com Deus aceita tudo isso. O materialismo com Deus crê em Jesus, o materialismo com Deus crê na divindade, crê na salvação, mas produz uma vida voltada unicamente para os prazeres e bens materiais.
gera uma preocupação exagerada com as necessidades básicas, de aspectos exclusivamente material, quanto ao que comer, ao que vestir, ao que beber, onde morar, que carro ter, quanto dinheiro vou ganhar, onde vou passar as minhas férias. É o materialismo com Deus, aonde segue a Deus, mas vive mais preocupado com as coisas deste mundo do que com as coisas de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus diz assim: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que a roupa. Então se preocupe mais com a sua saúde, se preocupe mais em viver com Deus, do que ficar preocupado onde vai passar as férias, que marca de carro você vai ter. É o materialismo com Deus. Mas há uma terceira ideologia, além do relativismo e do materialismo, nós enfrentamos, nos dias de hoje, uma terceira ideologia chamada de pós-modernidade. Nós vivemos a pós-modernidade. A era moderna, que aconteceu até o século XVIII, princípio do século XIX, se pensava na história humana, de modo geral. Na era moderna, se pensava na história da humanidade. Agora, a pós-modernidade, ela rompe com o que poderíamos chamar de universal, em defesa do particular ou individual. Essa é uma das características de nossa era, da pós-modernidade. O indivíduo passa a ser mais importante do que o coletivo. É muita gente dizendo: ninguém tem nada com a minha vida, eu sou dono do meu nariz. Eu vou ser crente do jeito que eu achar que devo ser. Ninguém vai me colocar numa forma, ninguém vai definir como é que eu vou servir a Deus. Eu que escolho. Isso chama-se pós-modernismo. Você está preocupado mais com você, como indivíduo, do que como você, como membro do corpo de Cristo. Aleluia. Estudamos há poucos domingos na escola dominical que nós não somos a igreja. Tem muita gente pensando que é a igreja. Nós somos membros da igreja. Nós somos parte do corpo. A igreja é o corpo. E eu e você somos parte desse corpo. E a Bíblia diz que é Deus quem define que parte do corpo você vai ser. E isso me traz muita alegria, porque eu não estou preocupado se estou com mais honra ou com menos honra. A minha preocupação é: eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja no seu corpo. É isso que Deus quer que eu faça. É assim que Deus espera que eu seja, como marido, como pai, como avô. Louvado seja o nome do Senhor. Então, estes são os ídolos do século 21, que nós precisamos deixar para trás para servir ao Senhor. Eu não poderia deixar de mencionar também neste início a respeito do amor líquido na sociedade moderna. Amor líquido é um conceito filosófico desenvolvido por um sociólogo polonês de nome Zygmunt Bauman. Foi ele que criou este conceito de amor líquido. E o Zygmunt Bauman, ele nos mostra que na sociedade pós-moderna, os vínculos de relacionamento são frágeis. O ser humano hoje está mais preocupado
em estabelecer conexões do que em estabelecer relações. É o que mais acontece, por exemplo, nas redes sociais. As conexões são estabelecidas e cortadas por escolha da pessoa. Você está seguindo hoje alguém e amanhã não segue mais. Alguém está te seguindo, amanhã você cancela essa pessoa, não aceita ela mais como seu amigo no Instagram ou no Facebook. E o Zygmunt Bauman chama isso de amor líquido. E esse amor líquido alcançou também as famílias, em que as pessoas não consideram mais a instituição da família como um projeto de Deus para a vida toda. E as pessoas trocam de mulher como se troca de sapato, troca de marido como se troca da cor do cabelo, porque o amor é líquido. É um sinal da pós-modernidade. Qual é a diferença do relacionamento sólido, que é o que deve existir entre nós na igreja do Senhor Jesus, e o amor líquido? O que o difere um do outro? O amor sólido, ou o relacionamento sólido, porque não se trata apenas de amor, de paixão, de amar alguém A ou B, mas de se relacionar com A ou B, de ter seus amigos e suas amigas, seus colegas, suas colegas. O relacionamento sólido em relação à família, que é o alvo do culto desta semana, que os irmãos estão realizando, é Gênesis 2, 23 e 24. Esta, afinal, diz a Bíblia, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O amor aqui é sólido. As relações humanas estão se tornando cada vez mais líquidas. Não há solidez, não há garantia de que você estará ao lado da pessoa escolhida para amar por toda a vida. E por que estamos vivendo esta realidade? Porque hoje as pessoas são tratadas como produto, e quando não satisfazem mais aos seus desejos e às suas expectativas, podem ser trocadas e descartadas por outro. E então eu me perguntei a mim mesmo, quando me preparava para vos trazer essa palavra, por que eu devo ter um relacionamento sólido com o meu cônjuge? O Salmo 90 diz no verso 10, que tudo passa rapidamente e nós voamos. E no verso 11, o salmista Moisés, porque foi ele que escreveu o Salmo 90, Moisés ora assim, no versículo 11, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Qual a conclusão que eu cheguei? Se a vida é tão curta, vamos vivê-la da melhor maneira possível. Deixa eu dar uma bicadinha nessa água abençoada aqui. Às vezes eu me esqueço que não sou mais sexagenário e começo a aumentar a voz. Meus queridos irmãos, vocês compreendem o que eu estou dizendo? Moisés está dizendo aqui no Salmo 90 que a vida é curta. Se a vida é curta, vamos viver da melhor maneira possível. Viver na presença de Deus, viver ao lado do nosso marido, ao lado da nossa esposa, ou melhor, usando a palavra, ao lado do nosso cônjuge, né? Que é a palavra certa. Vivendo de tal forma que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa família. Mas eu não posso deixar de mencionar ainda, nesta oportunidade, além de falar do amor líquido na sociedade pós-moderna,
é que em nosso casamento nós passamos por sinais de perigo. E precisamos ter muito cuidado, prestar atenção se alguns desses sinais de perigo estão acontecendo no nosso relacionamento conjugal, para vencê-los com a ajuda de Deus. O primeiro deles é o descontentamento. O primeiro sinal de perigo no casamento é uma sensação de descontentamento. Você está sempre colocando o seu cônjuge sob observação, tentando encontrar um defeito. O descontentamento é muito egoísta, muito egoísta. E aqueles que amam descontentar-se com seu cônjuge têm a fama de reclamão. Estão sempre reclamando, sempre achando defeito. Esses dias, Gessi veio chamar minha atenção, porque eu estava sentado lá em cima de um lençol, e ela encontrou uns farelinhos de torrada lá. Ela não gostou daquilo. E ela chegou assim: meu bem, você andou comendo torrada aqui? Eu falei: eu coloquei umas torradinhas em cima de um guardanapo. Ela falou: mas escorreu. A poeirinha escorreu, olha que está aqui. Não é? E a gente riu muito por causa da maneira como ela falou comigo, né? Afinal de contas, estamos casados há 51 anos, mas ela brincou, porque falou assim: eu disse, se fosse uns 30 anos atrás, eu dizia assim: seu porcalhão, toma cuidado, está sujando meu sofá, babapá, babapá, não é? E agora, com tanto carinho, com tanto jeito, eu carinhosamente disse para ela: não vou sentar mais aí com as minhas torradas, vou ficar lá na cozinha quietinho, em cima lá da toalhinha lá, tomando meu café lá, para não ficar trazendo pó de torrada para dentro da sala. Então quando você começa a reclamar demais do seu cônjuge, esse descontentamento é um sinal de perigo. As coisas não estão indo bem. Abra o olho, presta atenção. Faça uma avaliação do vosso relacionamento. Vejam o que vocês dois precisam consertar. Mas há um segundo sinal de perigo, e ele se chama descortesia. Para falar de descortesia, nós temos que falar do contrário, que é a cortesia. A cortesia é uma expressão de respeito por outra pessoa. Mas quando você trata uma outra pessoa com descortesia, você está, na verdade, tentando encontrar uma forma de romper o relacionamento. A descortesia é um rebaixamento do valor da pessoa. A palavra de Deus diz que devemos ser corteses. Em 1 Pedro 3:8, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos. Você já viram o marido que fica contando defeito da esposa na igreja, no meio do grupo de amigos, nas rodinhas? Ou esposa contando as fraquezas do marido nas rodinhas de amigas, nos encontros de casais, nos cultos de família, compreende? Que descortesia, que coisa ruim. Isso é um sinal de que alguma coisa não está bem entre vocês, porque quando o casamento está bem, o relacionamento está bem, a gente conversa um com o outro. Se o marido está esquecendo de tomar banho, você particularmente vai lá e fala com ele: ô amigão, não dá. Sem um banhozinho fica difícil, toma um banhozinho. Está precisando trocar o sabonete? Eu troco. Está precisando de uma bucha? Eu arranjo uma bucha para você. Esse dia eu pedi a Gessi: Gessi, cadê minha bucha? Minha bucha sumiu. Aí ela falou assim: eu vou colocar um sabonete dentro dela e vou costurar. Eu falei: mas que ideia bacana, mas enquanto isso me empresta ela. Não é?
eu quero passar uma bucha nos pés e tal, né? E a gente acabou se divertindo com isso, e ela acabou que a bucha está lá aberta, sem colocar o sabonete dentro até hoje, mas eu já não falei nada com ela não, nem reclamei, a hora que ela quiser ela coloca, nós não vamos criar caso por causa de uma coisa dessa. Então esse tipo de coisa tem que acontecer no particular, temos que tomar banho todo dia, pelo amor de Deus, maridos e esposas, tomem banho todo dia, tendo ou não tendo nenhum programa especial, dorme cheirosinho, não é? Agora você vai ficar contando para os outros, fulano é um porcalhão, não toma banho, não é dificuldade, você sabe que está 2 dias sem tomar banho, perfeito? Isto é um sinal de perigo no seu casamento. E o terceiro sinal é a linguagem destrutiva. Quando eu falo linguagem destrutiva, eu estou me referindo a ser crítico, a usar palavras ofensivas com o seu cônjuge, deixar o seu cônjuge embaraçado. Na linguagem destrutiva, você implica com o outro continuamente a respeito de alguma coisa, está sempre reclamando da mesma coisa, não é capaz de ter um jeitinho especial para conversar. Hoje, por exemplo, eu cheguei desse compromisso em Mogi, já se preparou lá um almoçozinho atrasado, que eu cheguei já, eram quase 3 horas da tarde, e ela não estava passando bem, e ela preparou um almoço gostosinho para mim, e a gente ficou ali conversando, e no final ela deixou uma pia lá com a louça lá para lavar. E aí eu pensei com os meus botões, deixa comigo, eu lavo a louça, mas nem precisei, antes disso ela já falou, meu bem, você não se importaria de lavar a louça, não? Eu não estou me sentindo bem. Fique em paz, Gessi, pode ir, vai deitar, fique sossegado, deixa que eu lavo a louça. Não é? Ela detesta ver louça na pia, então, às vezes ela cozinha lavando a louça, vai cozinhando e lavando para manter a pia sempre limpa, né? Mas eu sempre digo para ela, não se preocupe, pode deixar a pia cheia aí que eu lavo, não vou deixar ela cheia não, terminando de almoçar aqui, eu vou lavar a louça para você, fique tranquilo. Mas às vezes ela me vê atrapalhado, ela me vê me sentindo bem, ou ela me vê preocupado porque eu tenho um compromisso e ainda não preparei a mensagem para aquele compromisso, e ela já vai lavando a louça. Eu digo, bem, deixa que eu lavo. Não, eu estou lavando a louça que você precisa ir lá preparar aquela mensagem. Você tem um estudo para a semana que vem, não deixa para a última hora não, vai lá. Vai para o teu escritório fazer o que você tem que fazer, deixa que eu lavo a louça. Então, irmãos, isso é muito importante, mas quando você é descortês, quando você usa uma linguagem destrutiva, não faz nada, não ajuda nada, só sabe comer, não lava nem o prato, lava teu prato pelo menos. Esse tipo de linguagem é sinal de que as coisas não estão indo bem. E por isso mesmo, você precisa parar para pensar como corrigir o rumo do seu relacionamento conjugal. E eu queria, nesta última parte desta reflexão que eu trago para os irmãos, falar rapidamente sobre relacionamento entre pais e filhos. Estamos num culto da família e eu creio que é importante dar uma palhinha, sem tomar muito tempo de vocês. Não posso deixar de ler 4 versículos em Efésios capítulo 6, porque esses primeiros 4 versículos de Efésios 6 fala tanto aos pais quanto aos filhos. E eu vejo que nesta noite nós temos aqui muitos pais, mas temos também muitos filhos aqui neste culto. O texto bíblico diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você
e você tenha uma longa vida sobre a terra. E no versículo 4, a Bíblia diz: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Vivemos dias terríveis, amados irmãos e irmãs. Nos dias atuais, muitos pais acreditam que não podem contrariar seus filhos, ou que dizendo não para o filho ou a filha, estão violando o direito deles. E por outro lado, muitos filhos acham que podem fazer o que quiserem sem dar satisfação. Por isso, papai e mamãe, volte para casa ainda mais consciente de que precisamos entender que é necessário ensinar. Os pais precisam ensinar aos filhos a serem obedientes, pois quando crescerem, eles precisarão obedecer às leis do país. Vocês precisam ensinar seus filhos a serem disciplinados, porque quando eles crescerem, eles vão precisar de muita disciplina e persistência para conseguirem alcançar seus objetivos. E vocês precisam ensinar seus filhos a terem limites, pois quando crescerem, terão que andar sob limite imposto pela sociedade em que vivemos. Não vai poder desrespeitar a direção do outro, a chefia do outro, o chefe do departamento, o diretor da companhia. Os pais precisam ensinar aos filhos que toda atitude que tomamos tem uma consequência. Por isso precisamos estar preparados para tomar a melhor decisão e também para arcar com as consequências das decisões que tomamos. O importante é educar com amor. Os pais que realmente educam com amor não têm necessidade de agredir os filhos. Os pais precisam ensinar, sim, mas precisam aprender a ensinar com amor. E Deus vai te dar grandes vitórias. Por isso, é importante que os filhos também compreendam quais são os seus deveres. O primeiro dever dos filhos é obedecer aos pais, porque a obediência aos pais, a desobediência aos pais é um sinal da decadência moral da sociedade. É um sinal do final dos tempos, filhos, desobedecer aos pais. Olha o que diz a Bíblia em 2 Timóteo 3, 1 e 2. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. É importante também ressaltar que honrar é mais do que obedecer. Os filhos devem prestar tanto obediência, como também amor, respeito e cuidado pelos pais. Mas, por outro lado, os deveres dos pais são muito importantes também. A personalidade da criança é delicada e os pais podem abusar de sua autoridade, usando ironia, usando ridicularização. Às vezes o filho ou a filha está tendo dificuldade para entender a matéria na escola, está tirando nota baixa na escola, e o pai ou a mãe chega para o filho ou a filha e diz: você é burra, como é que pode? Se os teus colegas estão aprendendo, porque é só você que não aprende. Se os teus colegas estão tirando boas notas, porque só você tira nota ruim, é porque você é muito burro. Não fale jamais isso com um filho seu. Não diga isso. Você deve saber educar seus filhos. Meu filho,
Que Deus possa te abençoar, te dar graça, te dar sabedoria para ser um pai e uma mãe que se amem, marido e mulher, que entendam que este relacionamento é para a vida toda, é até que a morte os separe, que vocês possam criar os seus filhos com a graça de Deus e a sabedoria que vem do alto, e que vocês, filhos queridos, amem os vossos pais, honrem os vossos pais, porque é o único mandamento na Bíblia que tem promessa, e você vai ter os seus dias prolongados na terra por honrar e cuidar dos seus pais. Que Deus possa abençoar os irmãos rica e maravilhosamente com essas palavras. Amém.